Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao episódio 35 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Quem diria que nós gastaríamos 35 episódios para chegarmos ao momento em que Camille Flammarion encontra Allan Kardec pessoalmente. Mas foi justamente isso que aconteceu. E ainda teremos muitos outros episódios pela frente, já adianto isso a todos vocês, porque o nosso objetivo é falar da vida dele como um todo. Não só falar até o momento em que ele encontra Allan Kardec. A vida de Camille continua até o ano de 1925, e nós então falaremos sobre tudo isso. Né? Ele encontra Allan Kardec em 1861, no fim de 1861. Então ainda temos muita coisa para conversar sobre Camille Flammarion. Mas em 1862, o estudo do Espiritismo já ocupava uma boa parte do tempo livre de Camille Flammarion. Nos seus momentos de ausência do trabalho, nos seus momentos de descanso, já eram ocupados com o estudo do Espiritismo, que estava a pleno vigor na Europa com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, por Allan Kardec. Ele já havia comentado várias vezes, nós já comentamos aqui na nossa série várias vezes, a preocupação e a angústia que ele sentia sobre o destino das pessoas, das almas, após a morte. A vida realmente acabava com a morte do corpo físico. Ele considerava, inclusive, essa questão uma das mais importantes na vida do ser humano, porque era capaz de modificar o rumo das existências, a maneira como as pessoas pensavam sobre a vida e sobre o viver, adotando novas condutas, uma vez que se considerava que a vida era eterna. Ou não, as pessoas poderiam ser muito mais egoístas, muito mais orgulhosas, considerando que se vivia apenas uma vez. Então isso o instigava. E havendo ouvido falar desse elemento novo que estava chegando à sociedade europeia, especialmente a sociedade francesa, que investigava a vida após a morte, ele resolve percorrer esse caminho de estudo, encontrando Allan Kardec e investigando esses fenômenos juntamente com o codificador do Espiritismo e depois também de maneira individual. Mas como que aconteceu esse encontro entre ambos? Nós já havíamos citado o elogio de Allan Kardec ao livro de Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados, e no ano de 1861, mais precisamente, no mês de novembro, nós vamos encontrar Camille voltando para casa, né, do trabalho e passando na galeria do Teatro Odéon, em Paris. Este teatro ele recolhia e divulgava as publicações mais novas, as novidades científicas, filosóficas, literárias da época. E nesse momento em que Camille passa lá em novembro de 1861, ele se depara com um livro chamado O Livro dos Espíritos, cujo autor eram espíritos que já haviam desencarnado, já frequentavam outra existência, e o livro havia sido coordenado por Allan Kardec. Esse livro tratava então da vida futura e de outros mundos que eram descritos por espíritos que os conheciam, tanto os outros mundos quanto a vida futura após a morte do corpo físico. Muito surpreso e intrigado com aquele livro, Camille Flammarion compra um exemplar e lê com avidez o livro, do início ao fim. E querendo se aprofundar naquele assunto, querendo investigar aquele assunto, ele entra em contato então com Allan Kardec, que era o escritor encarnado do livro, coordenador do livro, e passa a frequentar a Sociedade Parisiense de Fenômeno de Estudos Espíritas, em Paris. Todas as sextas-feiras havia uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo presidente era Allan Kardec, e Camille passa a frequentar. Ele frequentou essas reuniões por 2 anos, e lá os espíritos se manifestavam através da psicografia, e ele mesmo exercitou a psicografia. Foi lá nessas reuniões que Camille Flammarion
escreveu os textos que estão em A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, assinados por Galileu Galilei. Então foi nessas reuniões. Muitas vezes ao longo de sua vida, de seus textos, Camille nos lembra que ele recorda do certificado que ele recebe do próprio presidente da Sociedade Parisiense, Allan Kardec, assinado por Allan Kardec, o certificado de membro da Sociedade Parisiense que ele guardava sempre com muito carinho, porque ele e Allan Kardec se tornaram grandes amigos, se respeitavam muito, apesar da diferença de idade entre ambos. Ao mesmo tempo em que ele começou a frequentar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele conhece uma médium de efeito físico que também frequentava a sociedade, que era Mademoiselle Rouet, que foi também responsável por vários textos que Allan Kardec utilizou dentro da codificação. E o salão da casa, naquela época se chamava salões, cujo salão da casa dessa médium era frequentado por várias personalidades de Paris e da França naquela época, vários escritores, vários políticos, vários literatos, intelectuais, inclusive o senhor Didier, que foi responsável pela publicação dos livros de Allan Kardec inicialmente e de alguns de Camille Flammarion também. Por exemplo, Narrações do Infinito foi um livro publicado pelo editoras Didier, inicialmente. Então todos eles frequentavam essas sessões no salão da Mademoiselle Rouet, inclusive pessoas céticas que não acreditavam no fenômeno das mesas girantes. Naquelas sessões, a mesa se levantava, flutuava, sem causa aparente, e imitava choques sonoros ritmados. E eram através desses choques, desses golpes sonoros, que os assuntos e as respostas eram ditados pelos espíritos, através de contagem de batidas. Cada contagem se referia a uma letra. Uma batida era a letra A, duas batidas era a letra B, e aí por diante. Então eram manifestações lentas para se formar frases e palavras, e às vezes eles ficavam em dúvida em qual letra a mesa parou. Então eles consideravam a letra que eles achavam uma antes e uma depois, e depois montavam as palavras. E segundo Camille Flammarion, aquele fenômeno que ele também passou a frequentar era sem explicação. Sem explicação por atos voluntários das pessoas. Ele não conseguia explicar aquilo por atos voluntários. Esse fenômeno o intrigou sobremaneira e ele passou a estudar vários anos com o maior interesse aquelas experiências. Ele tem um livro inteiro onde ele descreve as experiências que ele teve com os fenômenos das mesas girantes. Inclusive há fotos de Camille Flammarion diante das mesas flutuando e girando, e até na presença de Gabriel Delany, por exemplo, e com a famosa médium italiana Eusapia Palladino, e outros médiums que ele conheceu à época, porque ele realmente mergulhou no estudo desses fenômenos. E ele cunha uma frase muito interessante sobre o que ele conclui, geralmente, assim, de maneira geral, a respeito desses fenômenos, muito embora haja vários pormenores. Minhas investigações até agora não foram capazes de resolver definitivamente o grande problema, mas nos conduzem a admitir a existência de forças desconhecidas e faculdades da alma até agora inexplicadas. Então ele cunha essa frase, que realmente havia alguma coisa diferente naqueles fenômenos que ele não conseguia explicar. Inclusive esse livro que ele estuda as mesas girantes tem esse nome, As Forças Naturais Desconhecidas. Camille também teve a oportunidade de conhecer o grande escritor francês Victor Hugo. E Victor Hugo fez várias experiências da mesma ordem na sua casa em Jersey, na Inglaterra, uma ilha, onde ele ficou exilado por várias questões. E ele também nos diz que ele nunca foi capaz de explicar esses fenômenos que aconteceram na casa de Victor Hugo. Inclusive há um livro em português que mostra essas experiências e os diálogos que Victor Hugo teve com os espíritos na sua casa. O livro é chamado O Livro das Mesas. Eu, coincidentemente, me deparei com esse livro
em uma vitrine de uma livraria em um aeroporto, e eu o adquiri. É um livro bem grande, que mostra todos os anos em que Victor Hugo conseguiu fazer as reuniões mediúnicas na sua casa em Jersey. Segundo Camille Flammarion, as experiências de Victor Hugo complementavam o que ele já havia escrito sobre o tema e mostravam que existia algo digno de atenção, sob o ponto de vista psicológico e também sob o ponto de vista físico naqueles fenômenos. E Camille nos relata uma experiência que ocorreu no ano de 1863, descrita por um amigo pessoal seu e também amigo pessoal de Victor Hugo, chamado Auguste Vacquerie, que era cético, não acreditava nos fenômenos, mas ele frequentava a casa de Victor Hugo na ilha de Jersey. E ele presenciou, então, várias reuniões mediúnicas de Victor Hugo naquela casa. Em 1863, uma médium muito conhecida, que inclusive nasceu em 1804, mesmo ano de Allan Kardec, e que também tem textos trazidos por ela através dos espíritos dentro da codificação kardeciana, que é Madame de Girardin. Essa senhora, ela foi passar 10 dias em 1863 na casa de Victor Hugo, em Jersey, amiga da esposa de Victor Hugo, do próprio Victor Hugo. E quando ela chegou, isso pela descrição de Auguste Vacquerie, em um texto muito interessante, ela ficou ansiosa já para fazer as sessões no mesmo dia, à noite. Auguste Vacquerie questiona se essa ansiedade dela por estudar os fenômenos não seria pelo motivo que ela pressentia a sua própria morte, estava doente, alguma coisa assim, ou ansiava por entrar no mundo espiritual ela mesma, através da desencarnação. E ela mal aguardou o fim do jantar, nesse primeiro dia, para organizar uma sessão em um dos cômodos da casa de Victor Hugo. Mas naquela noite a mesa ficou estática. A mesa não reagiu, não respondeu, não moveu-se, não ouviram-se pancadas, nada disso. E ela ficou muito intrigada e ela, naquela época, né, sem entender muito como o fenômeno funcionava, ela culpou ou atribuiu a paralisia da mesa ao seu formato quadrado. Era uma mesa quadrada. Então, na outra manhã, rapidamente, ela se dirigiu a um mercado local, uma loja local, e adquiriu uma mesa redonda, daquelas mesas que tem um pé só e que é redonda, circular, e comprou essa mesa para as sessões no próximo dia na casa de Victor Hugo. Segundo ela, a mesa quadrada diminuía a força dos fluidos espirituais. Era a teoria da Madame de Girardin, para explicar a imobilidade da mesa. Mas a verdade é que ela tinha tanta convicção do fenômeno que ela gostaria muito que as pessoas tivessem a mesma convicção que ela tivesse. Então, por isso ela insistia tanto. E naquelas sessões, a mesa conversava da mesma forma, através de pancadas, referindo-se a cada letra, né? E Victor Hugo participava. Victor Hugo também era cético e participava muito no começo para agradar a amiga. E ele funcionava ou tinha o papel de secretário das reuniões, então ele anotava as reuniões. A função dele era essa, ele não ficava ao redor da mesa naquele momento. Por isso que nós temos esse livro, o Livro das Mesas, que eu me referi, que são as anotações de Victor Hugo do que acontecia nessas reuniões, inclusive com os diálogos com os espíritos, né? Então, naquele momento, Auguste Vacquerie, que era cético, não acreditava muito na resposta que as mesas estavam dando, que a mesa estava dando. Então, ele resolve fazer uma pergunta para a mesa. Ele pergunta para a mesa qual era a palavra que ele estava pensando naquele momento. E a mesa acerta a palavra. E aí ele então pensa em uma outra palavra, e aí, para dificultar o trabalho da mesa, ele pede que a mesa responda o significado da palavra, e não a palavra. E a mesa então responde que a nova palavra significava sofrimento. E a palavra que ele havia pensado era a palavra amor. Mas ainda assim, ele fica cético, porque ele fala que sofrimento é uma palavra muito genérica,
que a mesa podia ter chutado, né? Porque muitas coisas significam sofrimento. Ele até extrapola no texto dizendo que sofrimento poderia ser interpretação para casamento, para vida, para cotidiano, para existência, para relacionamento, enfim, inclusive para o amor. Algumas pessoas reconhecem no amor uma fonte de sofrimento, principalmente nos amores platônicos não correspondidos, né? Não no amor puro, universal. Mas mesmo assim ele fica cético e aquilo não o convence. E à medida em que as pessoas iam perguntando para a mesa, naquele dia a mesa se impacientou. A mesa começou a se movimentar de maneira agitada, de maneira veloz, né? E eles então acabam perguntando para a mesa se era o mesmo espírito que estava presente ali respondendo a todas as perguntas. E a mesa fala que não, que eram múltiplos espíritos, cada um respondendo a respeito de um tema. E de repente eles perguntam diretamente à mesa: quem é você? Naquele momento. E foi um momento muito emocionante que comoveu a todos, porque a mesa respondeu o nome de uma pessoa que estava desencarnada e que havia vivido entre todos os que estavam ali presentes. A mesa respondeu que era simplesmente a filha desencarnada de Victor Hugo, Leopoldina, ou Leopoldine em francês, né? Que faleceu afogada no rio Sena, em Paris, e que levou muita dor e muita tristeza a toda a família de Victor Hugo. E trava-se então um diálogo muito bonito, uma conversa muito emocionante. E naquele momento, Auguste Vacquerie, ele acaba renunciando ao seu ceticismo, porque ele achava que seria muita crueldade aquilo ser uma mentira, porque era um tópico que causava tanta dor na família de Victor Hugo que ele renuncia à sua desconfiança. Ninguém teria o coração ou a imprudência de fazer um belo palco, um belo teatro daquele túmulo de dor diante de nós. A trapaça, nesse ponto, já era muito difícil de ser admitida. Seria quase que uma infâmia, uma crueldade. Então, naquele momento, o irmão pergunta à irmã, a mãe chora, e uma emoção inexplicável oprimiu o seio de todos ali presentes naquela reunião. E ele, o próprio Auguste Vacquerie, sentiu distintamente a presença daquela pessoa que ele havia arrancado de um forte vendaval no plano espiritual. Então as perguntas se seguiam: onde ela estava, se ela estava feliz, se ela sempre os amou, se ela havia deixado de amá-los em algum momento. E ela respondeu todas as perguntas precisamente que ela tinha autorização para responder. Outras ela não respondeu, mas justificou que ela estava proibida de responder. Naquela noite, então, eles mal dormiram de emoção. Madame de Girardin foi embora no dia seguinte, mas as sessões continuaram na casa de Victor Hugo por vários anos. Esse livro, o Livro das Mesas, ele acaba contando essas sessões. E Camille Flammarion, depois de mais velho, relendo isso tudo, ele então nos traz uma frase que pode surpreender a muitos de vocês. Ele diz assim: durante algum tempo eu acreditei nos espíritos das mesas, mas depois deixei de acreditar neles. Essa frase é muito utilizada para dizer que Camille havia abandonado a crença na imortalidade da alma. Mas isso não é verdade. Camille acaba desacreditando que o fenômeno ali pudesse ser causado por espíritos. Mas não que os espíritos não existissem. São coisas diferentes dentro da vida de Camille Flammarion. Ele acreditava depois que havia alguma energia, alguma força da alma que era capaz de ser exteriorizada das pessoas e fazer com que as mesas flutuassem. Mas ele jamais afastou totalmente a ideia de que os espíritos eram responsáveis. Ele sempre deixa essa possibilidade num canto
como diz o ditado, sob a prateleira, em observação, porque ela poderia ser a explicação, apesar de ser aquilo que ele não acreditava como sendo a hipótese mais importante. Mas as anotações de Victor Hugo dessas sessões chegaram às mãos de Camille Flammarion. Ele teve essas anotações nas suas mãos muito antes delas serem publicadas. Essas sessões na casa de Victor Hugo começaram em 1853, 4 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Depois que Victor Hugo teve autorização para voltar à França, Camille o encontrou pessoalmente várias vezes. E é o próprio Camille que vai nos dizer que Victor Hugo entreteu e contou-lhe detalhes dessas sessões pessoalmente em Paris, várias vezes, alguns anos antes de sua morte. Ele nunca deixou de acreditar na manifestação dos espíritos. Frase de Victor Hugo e que Camille, palavras de Victor Hugo que Camille traz nas suas próprias palavras. Ele, Victor Hugo, nunca deixou de acreditar na manifestação dos espíritos. Nessas sessões, Victor Hugo contou a Camille que muitos espíritos ilustres apareciam. Alexandre o Grande, grandes escritores, o próprio Galileu Galilei. Mas muitas vezes não eram essas personalidades que respondiam às perguntas. Quando eles questionavam quem estavam respondendo, muitas vezes davam um nome genérico, como por exemplo, a ideia. Quem é você? A ideia. Ou a sombra do sepulcro, e outros nomes assim similares. Mas Camille destaca uma frase muito bonita trazida por Galileu nessas sessões, que, aliás, traziam vários textos astronômicos de Galileu Galilei, e não por Camille Flammarion como médium, porque ele não frequentou essas sessões. Mas ele destaca essa frase com a qual nós encerraremos o episódio de hoje. Todos os bilhões de mundos e todos os bilhões de séculos somados formam um. O total de tudo é a unidade. Essa frase impressionou muito Camille Flammarion, de Galileu Galilei, nas sessões mediúnicas na casa de Victor Hugo. Nos vemos no próximo episódio, onde aprofundaremos essas sessões na casa de Victor Hugo e as impressões de Camille sobre o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem todos em paz e com Deus.